nossa saudação, mais uma vez estamos chegando com aquela alegria e a vontade de fazermos uma companhia útil e amiga a todos vocês. Desejo aqui da equipe do programa, no Nova Consciência, hoje Marcos Santos nos assessorando no áudio, Igor Carmini no vídeo e nas redes e o Alexandre Anselmo nos recados. Bom, gente, hoje mesmo que vocês quisessem, por telefone, não vai dar, né? Estamos com problemas aí na nossa telefonia, então você não está conseguindo falar com a Vera. Então ela está tendo um descanso involuntário. Que nada, que nada. Bom, mas é claro, você pode entrar pelo WhatsApp. Eu não sei como está o Face. Se você mandar alguma coisa pelo Face, também pode ser que a Mariana Friedman ou a Juliana Chagas nos traz aqui a sua colocação, tá? Você dá um toque lá para elas, hein, Marcos? Que eu coloquei elas na berlinda, hein? Mas você pode também ligar pelo WhatsApp, vamos ver se eu consigo, né? Fazer duas coisas ao mesmo tempo. Diz que é isso, né? As mulheres criticam os homens por causa disso. Elas fazem muitas coisas ao mesmo tempo. E nós não, né? Eu vou tentar, né? Sair do padrão. Então, 0 operadora 11 97966 4036. Bom, a proposta aqui do Nova Consciência sempre está observando a vida, o cotidiano, enfim, seja ele em âmbito muito restrito, muito localizado, muito pontual, tanto micro quanto macro, principalmente as situações locais, municipais, estaduais e até mundiais. E é claro, nosso objetivo é mostrar de alguma maneira, estamos tentando, né? Por isso estudamos bastante esta ferramenta de esclarecimento, né? Essa ferramenta para acesso à verdade. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, esta é a grande missão do Espiritismo, né? Então, nós estamos aqui com esse propósito de mostrar a doutrina espírita como esse processo da gente entender. E quem não entende, né? Quem não entende ou nem procura entender as coisas, é levado por elas, né? É levado nesse roldão de forças que é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, porque a vida está acontecendo, né? A vida está aí em pleno andamento e nós estamos vivendo, né? Uma outra coisa importante, fala-se muito, né? Diante das muitas tarefas que temos hoje, da necessidade de administrar o tempo. E olha que há cursos. O quê? Telefone, tudo ok? Ah, então o Marcos está dizendo que o telefone foi restabelecido. Então, se você quiser entrar no ar aí e fazer a sua pergunta também, a Vera passa você para cá, tá bom? Mas como dizíamos, nós estamos inseridos nesse contexto e quem de alguma maneira não atenta para o viver, né? Não aproveita a oportunidade do renascimento, da reencarnação, porque todos nós somos seres espirituais tendo experiências carnais, vamos dizer assim, ou materiais, né? Na dimensão da carne. Este mergulho, né, nesse contexto é um processo que a dinâmica, né, que a lei divina, que a criação divina criou para fazer com que nós, filhos de Deus, consigamos justamente romper toda uma inconsciência e partirmos para a consciência desta nossa origem, desta nossa realidade. Então, a vida tem um sentido, a vida tem um significado, a vida tem um objetivo, né? Que é projetar, fazer emergir, né, o Filho de Deus que cada um é. Então temos o potencial divino, e quem disse isso foi o próprio Jesus. Então temos que
de alguma maneira, estar atentos. Isso é um plano geral que muitas vezes, muitos de nós já têm até uma consciência mais ou menos aprofundada ou não, né? Mas e daí? Não pode ter essa noção e não achar que o dia a dia consigo mesmo, né? O dia a dia com as pessoas com que a gente convive, a partir da família, dos parentes, os amigos, sejam os amigos do trabalho, que é uma segunda família, os amigos na comunidade, a nossa vizinhança, e nos muitos núcleos, né, grupos que a gente se vê envolvidos, principalmente aqueles que já são pais e mães, né? Então, tudo está interligado, tudo tem um mecanismo que nos promove ou não, né? E para isso precisa, esse mecanismo todo está à nossa disposição, e o quanto antes nós acordarmos para isso, o quanto antes despertarmos para isso, nós estaremos efetivamente nos iluminando, nos qualificando, evoluindo, saindo, né, de instâncias primárias, indo para potenciais maiores, né? A vida é um grande aprendizado. Mas como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, nós já, a partir do nosso próprio corpo, que é um instrumento da nossa experiência, e olha o quanto a gente vem desenvolvendo o conhecimento desse mesmo corpo, né? Então, a partir dele, nós temos o instrumento de experiência dado por Deus para que a gente possa, então, ao utilizá-lo, conseguir atingir esses objetivos. Mas, como disse Emmanuel, não adianta nada, né? Todo esse processo, todo esse mecanismo, todo esse aparato, todas essas circunstâncias de vida que a gente tem, se não temos a vontade. Portanto, Deus nos dá o livre-arbítrio, mas para que a gente possa ter a condição do mérito, ser responsável, nós precisamos exercer a vontade, né? E quem não exerce a sua vontade vai sendo conduzido cada vez mais pela vontade dos outros. Eu digo conduzido, e conduzido de uma maneira, às vezes, muito perversa até. É diferente de nós nos conduzirmos por influências. Nós vivemos de nos influenciar, né? Kardec chega a perguntar aos espíritos, os espíritos nos influenciam? E eles dizem, muito mais do que vocês imaginam. E boa parte daqueles que leem, que estudam, até replicam, reproduzem esta resposta, mas essa resposta é só metade dela. Sim, eles influenciam muito mais do que você imagina. Na maior parte das vezes são eles que vos dirigem. Agora, quem tenta fazer isso? Quem tenta ser invasivo a ponto de, né, invadir a sua mente, o seu raciocínio, é um tipo de espírito que quer se aproveitar, levar vantagem, né? Fazer-nos, de alguma maneira, trabalhadores, né, para eles. Então, cooperação é uma coisa, né? Servidão é outra. Então, gente, dentro desse olhar que a gente tem, eu estava lendo nós temos visto aí explosões absurdas de violência em todos os cantos, né? Desde crianças entre si, desde jovens na escola, desde pais e filhos em muitos lares e famílias, entre casais,
E tem umas notícias, né, terríveis, né? Pais ou filhos que matam os seus entes queridos e depois se matam. O que está acontecendo, né? Depois, nós temos essas grandes explosões de violência que temos visto, né? E então, eu vou assim dar uma interrompida aqui, porque nós estamos tendo aqui no WhatsApp gente que está perguntando o que aconteceu com Adão Nonato. Então, tem mudado a programação, viu? E eu mesmo fiquei sabendo dessas coisas na sexta-feira passada, né? Então, acho que você não sabia, então é bom você, né? É que você não está conseguindo falar com a... Ah, já tem, né? Já dá? Então, olha, você que entrou pelo WhatsApp, que eu não sabia o que aconteceu com Adão, liga para a Verinha, tá? Ela vai te dar alguns esclarecimentos. Está acontecendo muita novidade para todo mundo, né? Bom, mas como dizíamos, as coisas têm acontecido depois, nós temos tido, né, essas explosões de violência na sociedade. E o caso mais terrível que enfrentamos foi o que aconteceu lá no Espírito Santo. E tem um colunista, alguém que está tendo aí ele é realmente um intelectual, é uma pessoa muito hábil em comunicação, é um dos palestristas mais requisitados hoje, ele é dotado de uma cultura fabulosa, ele é professor de história, ele é escritor, ele é colunista de vários veículos, enfim. E ele se chama Leandro Carnal. E nos chamou a atenção um artigo que ele escreveu e a gente vai... Ele, de uma certa maneira, está fazendo uma leitura dessas questões que estão acontecendo. E, é claro, ele tem uma respeitabilidade por conta justamente de toda essa sua qualidade das suas observações, que são fundamentadas, né, principalmente no seu conhecimento, esse seu conhecimento que inclusive o faz tão midiático nos dias de hoje, né? Ele chamou o artigo de Lições Violentas, né? E tem um subtítulo: Qualquer quebra na ordem do mundo parece liberar a energia acumulada nos indivíduos. Porque a gente vê que muitas vezes, na ausência de algumas situações, a gente, né? Eu estou falando de uma maneira generalizada, mas tem gente que se vê com a possibilidade de extravasar os seus limites. E aí desnuda, na verdade, né, a máscara que tinha, ou pelo menos a máscara que tentava nos colocar. Então ele diz o seguinte: acho que nós, humanos, idealizamos nossa espécie, né? Então ele acha que a gente faz toda uma idealização de que nós, seres humanos, animais racionais, inteligentes, e vai por aí afora. Mas ele diz o seguinte: a violência é o eixo definidor das nossas relações. Eu falei, puxa, será que é isso mesmo? Será que ele está certo, gente? O que vocês acham, né? Claro que nós vamos olhar o artigo dele dentro desta visão espírita. Ele prossegue dizendo: ela foge ao controle e acha novas formas de se manifestar com a mesma engenhosidade com que buscamos limites à destruição. Então ele reconhece que a gente procura colocar limites a esse processo de destruição violenta. E lembrando que para nós espíritas, né, a destruição, ela, na verdade, expressa a lei de transformação. O novo, para surgir, precisa que o velho
se destrua, né? E muitas vezes é que nem nós, para que nós possamos nos renovar-nos efetivamente, avançar no processo evolutivo, precisa que esse corpo nosso se destrua para que a gente assuma um novo corpo, né? Que renasçamos num novo corpo, numa nova experiência reencarnatória, assumindo um outro personagem em circunstâncias diferentes. O que é isso? Nós vamos agregar os valores da experiência, né? E, como tem todo um conjunto de leis, vamos também ter que enfrentar os resultados, né, destas ações na vida passada. Na verdade, a gente sempre está enfrentando o resultado das nossas ações, seja nesta vida mesmo. Só que algumas dessas ações, de alguns impactos mais profundos, eles vão ter a sua consequência, o seu desenvolvimento e a sua correção numa próxima vida, né? Mas ele diz o seguinte, então, ele coloca a violência como eixo definidor. Marcos, como é que a gente está de tempo aí, hein? Tá. E eu falei, puxa, isso é terrível a gente achar isso da gente mesmo, né? Ele lembra Thomas Hobbes, que é um filósofo inglês, e ele tem uma obra famosa, né, chamada O Leviatã. E ele havia pensado que a guerra de todos contra todos era parte constitutiva da sociedade. Assim coloca Leandro Carnal, né, num artigo para o Estadão, Caderno 2 do Estadão de domingo. E ele diz que o Thomas Hobbes, ele imaginou essa situação quando ele estava em Paris, sendo o tutor do futuro, né, rei Carlos II, e eles estavam lá em Paris fugidos da guerra civil que estava acontecendo na Inglaterra. Então ele estava vivendo num mundo hostil, né? E ele diz que para evitar a destruição total, argumentava, surgia o Estado, a entidade que conteria todos por monopolizar a violência. Não é à toa, então, que nós vamos criar todos os mecanismos do Estado e vamos criar principalmente os órgãos de controle da segurança. E é claro que esse controle policial mesmo, de segurança, esse aparato com armas, inclusive, para que ele possa ser também um processo que seja feito de maneira a preservar uma violência maior e absurda, tem todo um controle legal. Então, cada vez mais nós temos buscado estabelecer e fundamentar e exercitar o tal do Estado de Direito, né? Então ele diz o seguinte, o Leviatã, como disse, é a sua obra mais conhecida, que ele publicou depois desse período lá na França, e ele criou assim uma metáfora, como uma metáfora bíblica, né? Esse Leviatã seria um grande monstro, né? Então ele diz, no topo do poder das criaturas existiria esse ser, com seu tamanho e potência estabeleceria a paz possível. Então a guerra de todos contra todos seria pelo Estado forte, que ele chamou de o Leviatã. Prossegue aqui o Leandro Carnal dizendo o seguinte, a violência e o mal podem ser descritos como derivados da queda do homem e da ação malévola do demônio. Bom, isso não resta a menor dúvida que na história das religiões isso está dito lá. E eu não sei se ele está usando até com uma certa ironia, porque ele diz o seguinte, na primeira família humana, a mais próxima de Deus, segundo ele, e com contato direto com o Criador, existiam 4 pessoas, né? 2 desobedientes, Adão e Eva, e um assassino, Caim, né? E ele diz, 75% dos membros da nossa matriz familiar cometeram infrações graves. Diz ele, começamos mal. Apesar de os textos sagrados conterem tradicionalmente
páginas violentas e até incitação ao ódio, o esforço de muitas religiões é na direção de controlar a natureza degenerada, entre aspas, de nossa espécie. Você sabe que eu concordo com esse degenerada dele, não pelas razões que ele coloca, tá? Mas se der tempo a gente vai falar. Então, ele coloca essa situação. Vamos fazer o seguinte, para mim não avançar com o raciocínio, que eu vou para o momento mais importante, Marcos, vamos para o intervalo, você me devolve esse minuto após, tá bom? Com uma simples doação, você pode ajudar no tratamento de milhares de deficientes intelectuais. Quer saber como? Basta doar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e roupas diretamente no Mercatudo ou nos ligar que vamos até aí. A doação é levada para a central de recebimento para triagem. Depois de separar os objetos para reciclagem e restaurar o que for preciso, vendemos em nossos bazares. Todo o dinheiro arrecadado é revertido em roupas, medicamentos, alimentação e tratamento para os pacientes das casas André Luiz. Não deixe este ciclo acabar. Sua doação é transformada em qualidade de vida. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Você que utiliza sistema Android ou iOS, agora pode ter acesso ao conteúdo da TV Mundo Maior no seu smartphone. Confira todo o conteúdo ao vivo ou gravado da nossa programação e tem acesso também à fanpage e ao nosso canal no YouTube. Para ter acesso exclusivo ao conteúdo, basta acessar a Play Store ou a Google Play no seu celular e baixar gratuitamente. TV Mundo Maior, levando a vida até você, agora pelo celular. Retornando e lembrando então que o recado que demos no início, o telefone já foi restabelecido e você que está no WhatsApp, obrigado aí, tá? Diz que está nos ouvindo e nos acompanhando, assistindo. Bom, violenta. Essa linha azul seria uma referência ao uniforme, né, da polícia de lá. Quer dizer, né? O que seguraria essa barbárie seria a polícia. E ele lembra, inclusive, o caso do Espírito Santo, onde ele conclui, na visão dele, que aquilo atingiu proporções absurdas, porque aqueles que tinham
a missão do controle do processo, perderam o controle. Na medida em que essa linha, então, foi rompida, o pessoal saiu fazendo tudo que... aquelas barbáries todas que a gente viu, né? Ele até brinca, ele fala assim, Hobbes, quer dizer, o nosso Thomas Hobbes, filósofo inglês, e a Hannah Arendt, né? Ele até brinca, ele diz assim, comeram moqueca capixaba, lamentando tudo, mas entreolharam-se com um muxoxo indisfarçável e disseram, eu não disse? Quer dizer, como eles tendo razão desse processo todo. E ele disse assim, não se trata de uma coisa exclusiva, né, de nós brasileiros. Ele fala também de julho de 1977 em Nova York, que ficou sem energia elétrica, foi um absurdo tudo que aconteceu lá, né? Em São Domingos, em Lisboa, em 1506, ele vai mexendo nas datas, mas vê que a história está recheada desses momentos. Ele diz, um rio de ódio flui perene sob águas superficialmente calmas. Um gesto ou uma frase fazem toda a máscara da paz desabar. Ele diz, pulsão de morte freudiana, caráter primitivo da nossa espécie, mal oriundo da queda do primeiro homem, tentação demoníaca, força do rito catártico da tribo, ele diz, cada um dá uma causa distinta ao mesmo efeito. E nós nos vimos assim, ao ler esse artigo, ele tem verdades incontestes, mas lhe falta efetivamente, no nosso entendimento, esta visão do ser humano, né? Ele é uma pessoa que, em artigo passado aqui, que nós replicamos ou repercutimos, também ele tem noção da origem do espiritismo, pelo menos. Não sei o quanto ele tem de conhecimento, né, a ponto mesmo de... Porque ele cita aqui a Gênese, né? Cita aqui a origem, né? Mas evidentemente que ele esquece Jesus, né? Ele nenhuma palavra sobre Jesus. E Jesus é aquele que dividiu a história entre antes e dele. O que acontece efetivamente é a implantação do reino de Deus. Isso tudo que a gente está vendo é por conta de os homens ainda insistirem em construírem os seus reinos pessoais, né? Reinos que se caracterizam por uma série de coisas, mas principalmente ainda por um estágio ainda, de uma certa maneira, primitivo, eu diria bem primitivo, das experiências espirituais que nós humanos estamos realizando. Saímos de uma simplicidade e de uma ignorância. É um processo educativo, é um processo gradual, progressivo, em que nós vamos nos descobrindo. Evidente que entrar por esses processos de violência, o Espiritismo tem explicações que são bastante lógicas e que, de uma certa maneira, o conhecimento da antropologia que estuda, né, a origem, a evolução e a evolução do ser humano, do ponto de vista da ciência, da academia, esse conhecimento não tem invalidado as colocações do Espiritismo, muito pelo contrário. Então é muito interessante a gente analisar a questão do bem e do mal lá no livro A Gênese, né? Então, Kardec vai dizer, Deus é o princípio de todas as coisas. E esse princípio é todo sabedoria, toda bondade, toda justiça. Logo, tudo que procede dele deve participar de seus atributos. Porque tudo o que é infinitamente sábio, justo e bom, não pode produzir nada que seja mau e injusto. Então,
o mal, a injustiça, né? Não é uma produção divina. Ele permite. Poderíamos até dizer que ele é um criador indireto, por quê? Porque, na verdade, o mal está na nossa falta de experiência, né? Ele diz, portanto, o mal que nós observamos não deve ter sua origem nele Deus. Ele disse, se o mal fosse atribuído, porque ele falou aqui, né? Será que é uma tentação demoníaca? Ele disse, se o mal fosse atribuído, se o mal fosse atribuição de um ser especial que se chamava Arimã ou Satã, de duas coisas uma, né? Ou esse ser seria igual a Deus, né? Seria igual a Deus e, por consequência, tão poderoso e eterno quanto ele, ou este ente lhe seria inferior. Então, eu estou aqui, né? Estou tentando também seguir as questões aqui do WhatsApp, né? E então tem gente que não está sabendo o que está acontecendo, né? Mas a gente já deu o recado, né? Liga para Vera e Sintere. Mas vamos prosseguir. Ele diz, no primeiro caso, haveria duas potências rivais lutando sem cessar, né? Cada uma procurando desfazer o que a outra fizesse, contrariando-se mutuamente. Esta hipótese é inconciliável com a unidade de visão que se revela na ordenação do universo. Ele diz, no segundo caso, esse ser seria inferior a Deus, seria subordinado a ele. Não poderia ter existido como Deus pela eternidade sem ser seu igual, teria tido um começo. Se ele foi criado, não poderia ter sido senão por Deus. Deus teria assim criado o espírito do mal que negaria sua infinita bondade. Um absurdo, né, gente? Um absurdo. Aí Kardec diz, entretanto, o mal existe e tem uma causa, né? E ele vai dizer, então, os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, apresentam duas categorias que é importante distinguir. Os males que o homem pode evitar e os que independem da sua vontade, e ele diz que entre esses últimos estão os flagelos naturais, né? Terremotos, maremotos, tsunamis e vai por aí afora. Que também o Espiritismo estuda, porque eles têm uma finalidade também na criação. Eu estou colocando aqui questões do bem e do mal que estão lá no livro A Gênese, tá, gente? É claro que não vou ter tempo para dizer tudo, até porque o Marcos está me dizendo que eu só estou com 9 minutos, mas eu vou, de alguma maneira, levantar aqui alguns elementos para a gente se contrapor a esse artigo do Leandro Carnal, né? Então, ele vai dizer que o homem, né, está em constante trabalho sobre a terra e ele está, de uma certa maneira, promovendo a transformação, né, do cenário da Terra, maiores de viver dentro de um conforto e não ficar tão sujeito a essas questões das condições de vida na Terra. Quer dizer, as condições de vida nós também estamos melhorando. Então ele diz assim que pouco a pouco a necessidade o faz criar as ciências que o ajudam a melhorar as condições de habitabilidade do globo e aumentam a soma do seu bem-estar. Então ele diz, como o homem deve progredir, os males aos quais está exposto são um estímulo para o exercício da sua inteligência, todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o busca dos meios de subtrair-se delas, né, a eles, né? Então vejam que ele está sempre mudando este cenário para melhor. E ele coloca que as dificuldades, as necessidades, as dores mesmo, vão funcionando como um estímulo à sua inteligência, porque ele quer se ver bem, isso está dentro da lei do progresso, e ele vai modificando essas coisas todas, né?
Mas ele diz o seguinte: mas Deus, pleno de bondade, coloca o remédio ao lado do mal. Quer dizer, que do próprio mal faz surgir o bem. Né? Ele diz o seguinte ainda antes, né? Deus estabeleceu as leis cheias de sabedoria que têm por finalidade somente o bem. Então o homem encontra em si mesmo tudo que é preciso para segui-las. E diz que coloca o remédio ao lado do mal. Então ele diz assim, chega um momento em que, preste atenção, hein? Isso aqui é muito importante. Chega um momento em que o excesso do mal moral torna-se intolerável e faz provar ao homem a necessidade de mudar de caminho. Sabe por que a gente está vendo essa mudança toda no cenário político? Porque isso bateu no nariz, como a gente diz. Né? A coisa chegou a um nível que bateu no nariz. Ou a gente toma uma atitude, ou isso nos afoga, nos mata. Né? Então, nós não estamos... Que bom! A gente não pode tolerar mais isso. Então, e vejam que os nossos amigos políticos são muito sensíveis. Rosa Maria está na nossa companhia. Rimei, hein? Tereza Coja, lá do bairro do Limão também, tá? Obrigado aí, tá bom? Bom, então vejo que nós... chega um momento, e por quê? Essas muitas vidas, esse renascimento, vão trabalhando em nós essa necessidade de melhorar, de buscar estabelecer a questão dos direitos, né? Do Instituto da questão legal. Isso tudo são maneiras imperfeitas, que nós, ainda imperfeitas, que nós estamos construindo e que estão, na verdade, repercutindo algo que está em cada um de nós, que são as leis divinas. Elas estão, como dizem os espíritos, a Kardec, gravadas em nossa consciência e cada vez mais em nossos corações. Então vejam que é um processo, né? Então ele diz o seguinte: instruído pela experiência, é levado a procurar um remédio no bem, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Porque essa história de violência é voltar à barbárie, voltar à lei do mais forte. E é voltar para trás. Dá para você entender o que é isso? Não tem sentido. Se fosse possível, esse é um dado importante da nossa condição de filhos de Deus. Na medida em que a gente avança em consciência, a gente não retrograda, a gente não volta para trás. Né? Mas, volto a dizer, nós estamos numa grande encruzilhada entre o reino dos homens e o reino de Deus. O reino dos homens é isso que está aí, que ainda repercute o quê? A sua ignorância das leis divinas, e onde vigora com muito vigor o orgulho, o egoísmo, a lei de sobrevivência, né? O instinto de sobrevivência, atiçado pelas paixões, né? Pelo egoísmo. Então ele diz o seguinte: quando entra em um caminho melhor, é em razão de sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro caminho. A necessidade o obriga a melhorar moralmente, visando a ser mais feliz, como esta mesma necessidade o leva a melhorar as condições materiais de sua existência. Quer dizer, da mesma maneira que a gente procura a melhoria da vida material, a gente vai procurar a melhoria da vida moral. E é esse o momento que nós chegamos na encruzilhada da humanidade. Ou a gente faz essa transição para uma ética, né? Muito mais do que uma moral, porque a moral muitas vezes ela está localizada porque os grupos, né, estão em estágios diferentes de evolução. Então
uma coisa é moral num canto, mas não é em outro, mas a ética é a questão desse Estado de Direito universal, né? Algo que extrapola as condições. Quer dizer, qualquer grupo, à medida que evolui moralmente, ele caminhará para essa questão de ética. Então ele disse, pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. O mal não é um atributo distinto, assim como o frio não é um fluido especial. Um é um negativo do outro. Onde o bem existe, ou onde o bem não existe, existe certamente o mal. Não fazer o mal é já o começo do bem. Deus quer apenas o bem. Só do homem vem o mal. Se houvesse na criação um ser propenso ao mal, nada poderia evitá-lo. Mas o homem tem a causa do mal em si mesmo, nessa ignorância. E tem ao mesmo tempo seu livre-arbítrio, e tendo por guia as leis divinas, ele o evitará quando quiser. Então, é interessante, né? O nosso amigo aqui, o Leandro Carnal, é legal, bacana, tudo que ele escreveu. Mas, né? Vejam que o Espiritismo vem justamente para, como um cristianismo redivivo, recolocar as leis divinas como a instância maior desse nosso processo evolutivo, né? E, portanto, enquanto nós insistimos em construir um mundo à imagem e semelhança do homem, um homem ainda imperfeito, teremos essas explosões de violência. Nós estamos, sim, numa grande encruzilhada para superarmos, né, os processos que a violência engendra para conseguir até o mesmo progresso. Porque uma coisa é destruir criativamente, positivamente, visando o bem maior. Outra coisa é destruir violentamente, porque isso pode expressar a crueldade, algo que não tem a ver com a nossa origem divina. Tem justamente como causa o nosso afastamento das leis divinas, né? Então, olha, gente, vocês que estão no WhatsApp, vocês me desculpam, né? Eu ainda tô aprendendo, estou melhorando aqui essa coisa que a mulherada fala que nós homens não conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas eu estou tentando aqui, tá? Olha lá, hein, mulherada, isso pode ser bullying, hein? Obrigado aí pela participação de todos vocês. Eu estou indo porque o Marcos está dizendo que chegou a hora. O Alexandre Anselmo está vindo aí para dizer o que acontece na nossa programação. Um abraço.